Bom dia, pessoal. A gente vai falar hoje um pouquinho, terminar a parte de substâncias orgânicas e macromoléculas que a gente já estudou anteriormente. A gente viu os açúcares, os carboidratos, né, os lipídios, gorduras. Vimos semana passada vitaminas e as proteínas. Hoje a gente vai fechar com os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos eles têm uma relação de importância porque eles estão relacionados com as questões genéticas e as sínteses de proteína. Então, a gente vai ver as estruturas químicas desses compostos, né? A gente vai fazer a relação dele com a transmissão genética e a gente vai fazer a relação dele com a síntese de proteínas ao longo das aulas. E, basicamente, a gente vai ter os ácidos nucleicos aonde? No núcleo, né, das células, se forem células eucarióticas. Porque nas células procarióticas, por não ter membrana nuclear, o que vai acontecer? O material genético, os ácidos nucleicos, eles ficam dispersos no citoplasma. Então, não existe uma região conhecida como núcleo. A gente só tem núcleo quando existe uma carioteca, que é uma estrutura que delimita onde ficam material genético numa célula. Então, lembrando que existem diferenças de células eucarióticas e células procarióticas. Devido a isso, também existe uma diferença na produção de proteínas, por exemplo, em bactérias, que são procarióticas, das outras seres que possuem células eucarióticas, que possuem núcleo. Só para dar uma lembrada, que alguns exercícios às vezes comentam que células procarióticas, né, em relação à produção de proteína, é semelhante com o que ocorre com a gente, nas nossas células. Mas não, existem diferenças. Característica que dá o nome a essas moléculas, os ácidos nucleicos, como o nome já diz, ácido, possui caráter ácido. Não é um ácido forte, mas quimicamente falando, ele é classificado como um ácido. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ou o RNA, o ácido ribonucleico. Ambos são ácidos, o que difere é o né, que é um tipo de açúcar. A gente vai ver que os açúcares que formam eles, na verdade, são diferentes e a gente vai ver que existem pequenas diferenças de bases, de nitrogenados, mas basicamente o que muda do DNA para o RNA é o tipo de açúcar que vai formar essa molécula. Se a gente for ver que uma molécula de DNA, porque é fita dupla e helicoidal, né, forma de escada, né, caracol. Como características químicas, tá faltando um S ali, depois eu corrijo, e moleculares dos ácidos nucleicos, a gente estudou que cada macromolécula que a gente viu tinha um bloco formador. E a gente viu que nas proteínas a gente tinha os aminoácidos como blocos formadores. Aqui a gente vai ter uma molécula chamada nucleotídeo, que vai formar todos os ácidos nucleicos. Nesses nucleotídeos, a gente vai encontrar 3 estruturas que vão formar ele. Vão ter átomos diferentes? Vão ter átomos diferentes. Mas, basicamente, esse nucleotídeo ele precisa ser formado por 3 grupos. O açúcar, que é uma pentose, porque pentose tem 5 carbonos. A partir do momento que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ele é classificado como pentose no açúcar. Lembra dos óxidos do açúcar? Pentose não é porque ganhou 5 vezes, não, é porque tem 5 carbonos. Só contar: 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então, tem uma pentose, que é o açúcar, grupo fosfato, que é o que se liga a outro ácido nucleico para formar a molécula de DNA, porque a molécula de DNA é formada por vários nucleotídeos. Então, isso aqui é só um tijolo que vai formar o ácido nucleico todo. Enfim, grupo fosfato e a base nitrogenada, que a gente vai ver que no DNA a gente tem 4 e no RNA a gente tem 4. Só que elas são têm diferença em relação a uma base nitrogenada, que a gente vai ver depois. Então, o bloco formador dos ácidos nucleicos são os nucleotídeos, que possuem em sua molécula um açúcar, que é uma pentose, um grupo fosfato, e as bases nitrogenadas. Então, a gente vai ver aqui o nucleotídeo. Notem que tá meio ruimzinho aqui, ó. As bases nitrogenadas, que são G, C, T, A, essas letras são.
a gente vai ter essa parte laranja aqui, são as pentoses, e a parte externa mesmo são os fosfatos. Por isso que é o fosfato que vai se ligar a um carboidrato por uma ligação fosfodiéster. A cadeia, se a gente for ver outra estrutura, a gente vai ver que é helicoidal, porque aqui a gente está falando de DNA, e essas bases aqui, elas se ligam uma à outra através de pontes de hidrogênio. São ligações intermediárias, fortes, mas intermediárias, não tem tanta força, se a gente for comparar em força em relação às outras, mas é forte em relação ao sistema do corpo. Então, a gente vai ver que na fita a gente vai ter a cadeia de açúcares e fosfatos e internamente as bases nitrogenadas fazendo pontes de hidrogênio. Além disso, é importante frisar que as bases elas podem ser pirimidínicas ou purínicas. Mas o que vem a ser isso? Pirimidínicas é que tem um anel aromático. Então, pirimidínicas, citosina, uracila e timina, elas são pirimidínicas. Por quê? Elas só têm um anel aromático. Normalmente é elas que se ligam por pontes de hidrogênio. E as bases purínicas, adenina e guanina. Por que a purínica tem 2 anéis? Então, 2 anéis é purínicas, um anel é pirimidínicas. A gente aqui tem uma outra estrutura de um nucleotídeo, só para refrisar. A gente tem a pentose, a base nitrogenada, que aqui eu destaquei que pode ser dessas duas formas, e as pentoses elas podem ser 2. Se a gente tiver uma ribose, qual é a diferença da ribose? Se você for ver, é a mesma cara. A diferença é que ribose, eu tenho um OH aqui. Olha aqui, podem ver. E a desoxirribose, você não tem esse O. Por isso que é desoxi, ou seja, não tem o oxigênio dessa parte aqui. Então, só porque eu tirei o oxigênio, mudou o nome do açúcar. Olha que coisa louca. Então, a gente tem a base no nucleotídeo, pentose, grupo fosfato. Pentose, ribose, ou se a gente matar esse oxigênio, uma desoxirribose. E cada um vai formar um ácido nucleico diferente. A ribose, o RNA, e a desoxirribose, o DNA. Então, é tranquilo de fazer as associações. Se a gente for pensar que o nucleotídeo é um tijolo e que ele precisa formar uma estrutura maior, ou seja, uma construção maior, ele se liga através de um outro nucleotídeo, por uma ligação fosfodiéster. Ou seja, eu tenho a parte fosfato de um nucleotídeo vai se ligar com um dos carbonos da pentose. Então, eu tenho o grupo fosfato está no carbono 3, na estrutura 3, e o grupo do carbono 5 da pentose se liga. Por isso que a gente tem uma cadeia em formação 5-3, porque normalmente é do fosfato para a hidroxila, que está ligada ao carbono 3 da pentose, né? É o que vai se ligar ao carbono 5 que é onde a gente encontra o fosfato. Por isso que é a ligação fosfodiéster, que é entre a pentose e o fósforo. E sempre nessa posição, 5-3. Então, o H que está ligado ao carbono 3 do nucleotídeo da cadeia, né? Faz a ligação com o fósforo, que está ligado ao 5º carbono do outro nucleotídeo. Por isso que tem assim, 5-3, essa ordem de ligação. Então, uma fita tem uma sequência de 5-3 e a outra fita, se for um DNA, 3-5, porque é complementar. A gente vai ver isso com calma, só para relembrar. Mas a ligação que une 2 bloquinhos de nucleotídeos é uma ligação fosfodiéster. Por quê? É o fósforo do carbono 5 de um com o OH do carbono 3 do outro. Então, os ácidos nucleicos eles podem ser DNA ou RNA. Falando um pouquinho do DNA, é uma molécula que tem a dupla hélice, ou seja, uma fita dupla, 2 cadeias unidas por pontes de hidrogênio, e elas são complementares. Como eu falei, eu tenho sentido 5-3 em uma, na outra é como se fosse um espelho, 3 e 5, porque é espelhado. É uma molécula que faz a sua replicação, que ela tem uma capacidade de autoduplicar, e esse processo é semiconservativo, ou seja, eu tenho uma fita original e uma fita que é
vai ser formada. Então, eu sempre tenho metade da molécula, ela é conservada porque mantém uma fita padrão, a outra fita que é formada. Então, eu sempre vou ter uma de molde, isso significa que sempre vou ter um lado da fita de molde e a outra que vai ser formada. Por isso que é semi-conservativa. Se as duas fossem iguais, seriam conservativas, mas uma é formada a partir do molde da outra, devido a essa capacidade do DNA de se autoduplicar. Funções do DNA. Além, todo mundo sabe que já viu o Ratinho. Eu sou velha, sou da época do Ratinho, minha avó gostava de assistir. A questão de paternidade. Então, tem a ver com as informações genéticas que os seres carregam, armazenam e transmitem essas informações genéticas e funcionam como molde para a síntese da molécula de RNA. Por quê? O DNA, ele vira o RNA para produzir o quê? Proteína. Então, eles meio que se maquiam e formam uma outra pessoa para poder formar proteínas. Você só tem a formação da molécula do RNA se você tiver o DNA. Esse processo é chamado de transcrição, né? Que a gente vai ver depois no finalzinho da aula. E aqui a gente tem algumas bases que formam o DNA. A adenina, que é verde, que se liga à timina, porque eles são bases purínicas. E a gente tem a guanina e a citosina, amarela e azul, né, respectivamente. Guanina e citosina, azul e amarelo, respectivamente, que se ligam por pontes de hidrogênio, ambos. Só que esses dois aqui são bases pirimidínicas, né? Então, a gente tem aqui o DNA, uma relação de Chargaff. Alguns exercícios trabalham com isso, que diz que existe uma proporção de bases. A adenina é proporcional à timina, assim como a citosina e a guanina. E elas formam 100% ou é igual a 1 ou 100%. Então, o número de nucleotídeos da adenina tem que ser igual ao número de timinas. E o número de citosina igual ao número de guanina. Então, A igual a T, assim como C igual a G. Então, pegando um exemplo, numericamente, já que eu sei que vocês gostam mais de número. Se eu tenho uma citosina que se liga à guanina, no caso, se eu tenho a citosina 18%, como elas são iguais, quanto que eu tenho de guanina? Se elas são iguais, eu tenho 18 de guanina. Então, as duas juntas, C mais G, vai formar 36%. Então, as bases pirimidínicas, citosina e guanina, eu tenho 36%. Tá, como que eu vou saber as outras? Como elas formam igual a 1 se for um valor numérico, mas se for porcentagem 100%, quanto que falta para 100%? Se eu tenho 36, 100 menos 36, eu tenho 64%. Então, as duas juntas que faltaram, a gente tem 4 bases que a gente viu, adenina e timina, 64%. Como elas são iguais, é metade, metade. Então, a adenina sozinha é 32 e a timina 32. Então, eu vou sempre te dar uma base que você vai igualar a que é complementar ela e eu vou ter esse valor total da somatória deles e vai faltar alguma parte para completar os 100. Essa parte que completa são as outras duas bases. Então, as outras duas bases vai ser a diferença dessa base que eu já tenho encontrada. E como as duas juntas vai formar esse total e as duas se complementam, vai ser metade para cada uma. Sempre assim, é só trabalhar esses números. Citosina com guanina são sempre as duplas. E adenina com timina. É uma relação de porcentagem básica que vocês fazem conta muito mais difícil do que essa. Nem tem exercício na apostila de vocês, mas caso vocês queiram pegar na internet, tem também. É bem tranquilo de trabalhar. Falamos do DNA. O DNA, eu esqueci de falar que existe uma açúcar, que embora não esteja aqui, a açúcar do DNA é a desoxirribose. Como eu falei, por que é desoxi? Porque eu tirei um oxigênio daqui. Tirada do oxigênio da molécula de ribose. Então, quem gosta de português pode trabalhar também com português. Biologia tem muito nome, tem alguns nomes meio estranhos. Agora falando um pouquinho do RNA. Ele pode ser encontrado livre no citoplasma
associado ao DNA, ou na constituição do nucleolo, que é uma estrutura que fica dentro do núcleo, que ajuda também na formação de proteínas. Então, ele pode estar solto no citoplasma, que é o RNA transportador, né? Associado ao DNA, que é o RNA mensageiro, ou pode estar na constituição de nucleolos, ribossomos e etc. É uma cadeia única. O que quer dizer isso? É uma fita simples, ou seja, não tem uma fita dupla. Por ele não ter fita dupla, ele não é autoduplicativo, como o DNA. E eles possuem como base nitrogenada adenina, citosina, guanina, igual ao DNA. Porém, no lugar da timina entra uracila, que é representado pelo U. Então, base nitrogenada, adenina, citosina, guanina e uracila. Diferença em relação ao DNA, tem uma base diferente. Fita é uma fita simples. Em relação ao açúcar, ele possui uma ribose e o DNA possui uma desoxirribose. Basicamente, essas são as diferenças entre o DNA e o RNA. Como eu falei, ele pode ser encontrado em diversos locais. Devido a isso, ele tem vários nomes e aí a gente tipifica ou classifica ele. Então, DNA, RNA mensageiro. Ele tem a cadeia simples linear, porque RNA é a cadeia simples. E ele faz o quê? Ele tá no núcleo, ele pega a informação do núcleo, que tem lá genética, e leva para o citosol, sai do núcleo e vai para o citosol e espalhar essa notícia para os ribossomos para produzir quem? Proteínas. Então, é o RNA mensageiro que sai do núcleo e vai para o citosol para encontrar no local dos ribossomos um outro RNA, que é o que? O RNA de transferência, RNA transportador. Esse RNA transportador, ele vai pegar os aminoácidos e, de acordo com a mensagem que o RNA mensageiro trouxe para ele. Se eu trouxe uma mensagem X, ele vai trazer o aminoácido X para poder se ligar ali e formar. A cada 3 aminoácidos, ele forma um peptídeo, que é um bloquinho para formar uma proteína. Então, esse cara vem do núcleo com a mensagem e esse traz a matéria-prima. Basicamente isso. E esse local de encontro são nos ribossomos. Então, os dois se encontram aonde? Nos ribossomos. Pega a visão. E aí, tem o RNA ribossômico, que é o que constitui os ribossomos e ajuda na questão também da proteína, né? Se ele não forma o ribossomo, então não tem como o local de encontro para produção de proteína. Então, basicamente é isso. Agora, a gente já falou dos ácidos nucleicos, DNA, RNA, né? Cada um com a sua especificação. E eu falei que o RNA, ele não é assim, olha, vou ser produzido. Ele precisa, primeiramente, do DNA, que precisa virar ele. Basicamente, o DNA, ele vai virar o RNA por um processo chamado de transcrição. Para que isso ocorra, como todo corpo precisa de uma reação química, e eu lembro que eu falei que a enzima, elas fazem as reações químicas. Então, aqui a gente tem uma enzima que vai fazer a transcrição, que é a RNA polimerase. Ela pega o DNA e transforma em RNA, e aí esse RNA vai ter condições de fazer a proteína. Então, a DNA só não vai diretamente para a produção de proteína. Ele se transforma em RNA primeiro, que é o que vai sair do núcleo, porque o DNA não pode sair do núcleo. Então, ele precisa criar artifícios para sair. Como? Ele se transforma em RNA e esse RNA pode sair sim do núcleo. Então tá. Produzir RNA por meio de transcrição. Esse RNA mensageiro, ele possui um código genético que vai produzir a síntese de proteínas no organismo praticamente todo. Então, no seu material genético, vai ter a formação de RNA mensageiros que vai fazer as proteínas que o teu corpo precisa. Como? Cada código genético, ele tem uma sequência de 3 letras, que são os códons. A gente vai ter 3 bases, né? E aí, esse código, que tem 3 bases, forma um aminoácido específico. E a gente fala que existe um mecanismo de proteção contra mutações, que normalmente o nosso código genético é degenerado. Ou seja, vários códigos
eles formam o mesmo aminoácido, o que é bom para proteger contra a mutação. Porque se fosse um só, mudou um códigozinho, já não vai produzir aquele aminoácido. Então, quando eu tenho vários códigos que vão formar o mesmo aminoácido, se um der problema, os outros vão formar o mesmo aminoácido. Isso é bom porque não te protege contra as questões das mutações. A não ser que quando esse código genético sofre umas alterações muito severas em relação quando você tem exposição à radioatividade, então assim, mas basicamente quando não tem fatores externos vai influenciar muito, o código genético é protegido, ou seja, degenerado. Normalmente eu falei que o códon é uma sequência de 3 bases, ó. Esse monte de U aqui são 3 uracilas e eles quando estão em conjunto, eles vão formar qual aminoácido? Fenilalanina, gente, é quase um nome árabe. A serina, ela só é formada, ó, você vê que o mesmo código forma o mesmo aminoácido. Se der problema nesse código aqui primeiro, eu tenho o segundo. Olha como é que o nosso corpo é inteligente. Por isso que eu falei, isso significa que o código genético é degenerado. É bem tranquilo, se você for pegar em imagens, vocês matam porque uma coisa é outra. Biologia, embora tenha esses nomes, se você entender, né, o meio do caminho é mais fácil. Então, DNA se transcreve, forma uma molécula de RNA, ó, fita dupla, fica uma fita simples, e aí esse RNA é traduzido em proteína. A gente vai ver como que se dá esse processo. E o DNA, só lembrando que ele tem capacidade de duplicação, uma molécula forma outra molécula, e aí a gente tem uma sequência grande de DNA. Por isso que dá trabalho, às vezes, fazer o sequenciamento. Agora, para fechar nossa aula de hoje, falando de síntese de proteínas. As sínteses de proteínas, ela ocorre qual é o local de encontro dos RNAs? Nos ribossomos. Então, basicamente, onde elas vão ser formadas? Nos ribossomos. Ribossomo é um ponto bem pequeno na célula, mas que ele tem uma grande importância. Se não tivesse ele, não teria a produção de proteínas. E normalmente os ribossomos eles estão juntos com o retículo endoplasmático rugoso, né? Então eu tenho o RNA ribossômico, que vai formar ele, mais proteínas. Como é que o ribossomo é formado? Ele tem 2 matérias-primas. O RNA ribossômico, eu lembro, é um tipo de RNA, mais as proteínas. Mas como que eu vou formar as proteínas? Então, a tradução é o processo de síntese de proteínas, a partir do RNA. Então, só lembrando o caminho, vamos indicar o caminho, como se fosse o GPS. Antes de haver a tradução, o DNA, por transcrição, se transformou em RNA mensageiro. Isso tudo aonde? No núcleo. Beleza. Só que o RNA mensageiro no núcleo, ele não pode ficar com a informação, ele tem que passar. Então, ele sai do núcleo, vai para o citoplasma, se associa ao ribossomo. Lá, ele vai chegar com a informação, vai esperar quem? No ponto de encontro, o RNA transportador, que pega seus aminoácidos e leva até o local de produção. Por que ele leva os aminoácidos? Porque eu tenho o código lá, por exemplo, fenilalanina, tenho os códons lá. Ele vai pegar esse aminoácido, eu tenho sinal de fenilalanina, vou levar, é como se fosse o iFood da célula. Levei a fenilalanina porque ele está precisando lá, ele tem um código disso. E aí, o RNA transportador vai formando, através desses códigos, vários peptídeos, né, que são os bloquinhos que vão formar a proteína. Então, ele vai trazendo, eu tenho a informação X, eu trago o aminoácido X, o Y, até formar uma proteína. Lembrando que eu tenho um início, né, o código inicial e um código final. Start codon, que é o que inicia, e o que para é o stop codon. Se a gente for ver aqui, ó, olha que legal. O RNA mensageiro chegou com os códons dele. 3 códons, né, que é o código genético, 3 bases. E aqui o aminoácido, ele fala assim, o aminoácido X é específico desses códons aqui, vamos supor que são esses 3 aqui. E o RNA transportador, ele precisa daquele aminoácido, ele pediu aquele aminoácido. Ele vem, carrega, ó, e encaixa aqui. E aí cada códon vai formando um aminoácido. Supondo que aqui seja amarela, a vermelha,
e a laranja. Então, vai unindo vários aminoácidos e forma uma cadeia polipeptídica, que é a proteína. Então, é bem interessante. Se vocês forem ver aqui também, ó, a sequência do códon 1, eu trouxe o primeiro aminoácido. Aí eu tenho o códon 2, o RNA transportador trouxe um outro aminoácido. E assim por diante, até completar essa cadeia polipeptídica aqui. Então, os anticódons nada mais são que o código que o RNA transportador reconhece na cabeça dele de acordo com o código que o mensageiro trouxe. Então, assim, não tem muito mistério, se a gente for ver. Lembrando que nas células eucarióticas ocorrem dessa forma e nas células procarióticas a gente tem uma situação mais distinta em relação a isso. Porque os procarióticos não têm, células procarióticas a gente não tem núcleo. É importante lembrar disso também. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Basicamente é isso. Então, a transcrição dos seres procarióticos não vai dar origem ao RNA mensageiro, que eu ia falar. Por que não dá origem ao RNA mensageiro? Porque o RNA mensageiro estaria no núcleo. Como a gente não tem núcleo no procarioto, não tem esse processo de transcrição, né? A síntese de proteína nas células procarióticas, como nas bactérias, é direta. Só para frisar essa parte, que pode ser que esteja nos exercícios de vocês. Então, células eucarióticas, eu tenho RNA mensageiro, porque eu tenho núcleo. Células procarióticas eu não tenho. Basicamente é isso. Qualquer coisa vocês podem perguntar lá na plataforma. Uma boa semana de aula para vocês.